Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Você que está em casa também acompanha junto com a sua família. É um prazer sempre estarmos aqui compartilhando e partindo o nosso coração. Você que está visitando, seja bem-vindo mais uma vez. É bom ter vocês aqui. Esses dias, o Senhor me fez... O pastor Luiz Hermínio uma vez falou isso, né? E eu me identifiquei. O Senhor me fez, esses dias, voltar a alguns escritos. Algumas coisas que Ele havia liberado há alguns anos. Eu me lembro que no ano de 2014, lembra, Monique? O Senhor nos fez, a igreja local lá, né? No Mevan, o Senhor nos fez ministrar algo quase que o ano inteiro de 2014 acerca do espírito de Elias. E eu lembro que era um tempo conturbado que a nação estava vivendo, né? A gente não vai falar de eleição, é óbvio, até que poderia, mas não vamos. Mas a gente tinha, as opções estavam complicadas, né? Vai qual lado? 2014, quem lembra? Você tinha qual, o pior ou o pior ainda? Não é nem o menos pior, né? É o pior ainda. E o Senhor, quase que o ano inteiro de 2014, nós falamos sobre o espírito de Elias. Esses dias, o Senhor me fez voltar alguns escritos, e o Senhor começou a aquecer o meu coração novamente, com algo que nós vamos ler aqui. A maioria já conhece bem essa história, bem o texto. Não dá tempo de falarmos de toda a história, né, de Elias, que é linda, que é profunda. Se você faz a lição de casa, lê em casa, 1 Reis 16, 17, 18, 19... Vai lendo que você vai entender melhor. Mas o Senhor saltou no meu coração e aqueceu o meu coração, porque, assim, a gente tem conversado em casa, até os filhos, né, meu Deus, estão envolvidos nisso nesses dias, né? Com essa questão política, as crianças e tal, e perguntam. Eu sei que meu filho de 4 anos me pergunta, esse é bom ou esse é mau? Quem é do bem, mãe? Amém? E aí a gente vai ensinando. E aí a gente para conversar, vai comer alguma coisa, conversa sobre isso. Eu acho que o povo brasileiro nunca na história, eu não sei, gente, eu sou muito jovem, tenho 40 anos. Mas na minha história, nessa nação, eu nunca vi um povo tão envolvido com as questões não políticas, mas da sua nação. Com os valores, com o certo, com o errado. Isso é lindo. E sobre os tempos, os dias que nós vivemos, não só no Brasil, né, gente, mas nas nações, quem irá se levantar com uma voz profética nesses dias? Nós não estamos esperando por um homem, é óbvio que não. Mas quem, dentro de casa, as donas de casa, os chefes de família, quem irá se levantar contra tudo que o inimigo tem tentado lançar contra nós nesses dias? E eu li uma frase que eu escrevi nesse ano de 2014. E eu escrevi: há um movimento de reforma chegando. Há um movimento de justiça chegando nesses dias. Há um movimento de reforma na igreja do Senhor Jesus chegando nesses dias. É por isso que Deus está aquecendo os nossos corações. É por isso que às vezes a gente parece que está um pouco inquieto. Está mesmo. Porque é um movimento de reforma, onde Ele vai colocar cada coisa no seu lugar. Porque o Senhor não perdeu o controle das nações. Ele continua exaltado num alto e sublime trono. Ele não perdeu o controle do Brasil. Ele não perdeu o controle das nações. Ele está trazendo um movimento de reforma, um movimento de justiça. E é a partir dos filhos. É a partir dos filhos. Não é numa pessoa, é a partir dos filhos que vão estabelecer essa reforma dentro de cada casa, cada casamento, na relação com seus filhos, a reforma, antes que venha o dia do Senhor, para que eu não venha e fira a terra com maldição, diz o Senhor. Ele enviará o profeta Elias, não o profeta, mas o espírito do profeta Elias, que estava sobre Elias, a unção que estava sobre Elias. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E Ele está fazendo isso. Antes do dia do Senhor, Ele está preparando a sua igreja, Ele está curando a sua igreja, Ele está restaurando a sua igreja.
Isso não tem a ver com o cenário que nós vivemos, que não é ao fim. Nós não buscamos o fim no dia 30. Nós buscamos entender o que Deus está fazendo no meio da sua igreja. O que eu preciso começar dentro da minha casa. O que eu preciso parar e o que eu preciso começar. Deus tem falado assim comigo esses dias. Priscila, isso você precisa parar. Isso você precisa começar. Isso é reforma. Um movimento de reforma está sendo levantado. Um movimento de justiça. Vamos ler juntos. Você abriu aí 1 Reis 17, a partir do versículo 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A gente vê aqui esse texto, né, a aparição e Elias, o tisbita, ele vem de Tisbé, né? É uma região a localização é indefinida, não tem como achar isso. Os historiadores não conseguiram achar essa localização. Então, nós entendemos que Deus levanta um homem que, no nosso entendimento, não tinha uma história, não veio de uma região que tinha algo profético ali. Mas Deus levanta esse homem. E na ousadia que você já conhece, ele fala: cujo Deus, perante a face estou, segundo a minha palavra. Mas vamos entender em qual contexto Deus levanta o profeta Elias. Eu sei que você já conhece, mas é interessante a gente voltar à Escritura. Em qual contexto Elias, que é um homem que a gente não sabe de onde veio, um homem que beirava o grosseiro, né? Rude daquele jeito. Em qual contexto Deus levantou a voz profética de Elias? Naquele tempo, os reis, eu comento isso lá em casa às vezes, converso com o Rodrigo, que quando eu leio esses capítulos, principalmente do capítulo 16, né, de Reis, você vai vendo, Deus levantou o rei tal, e esse fez o que era mal aos olhos de Deus. E Deus levantou o rei tal, e esse fez o que era mal aos olhos de Deus. E Deus levantou. Então, nesse período, depois de Salomão ali, né, Davi, Salomão, toda aquela geração de reis, com exceção de alguns 8, no meio de 36, fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Deus estabelece o tabernáculo de Davi. Eu até falei aqui da última vez sobre o tabernáculo de Davi. Deus estabelece o templo de Salomão. E depois parece que o povo se esquece e começa a fazer o que é mal diante dos olhos de Deus. Não é como a gente começa, é como a gente termina. 8 em 36, meu Deus, fizeram o que era reto aos olhos de Deus. Décadas. E no meio desse contexto, Deus levanta a voz profética de Elias. E vamos entender, porque aqui ele fala para Acabe. Quem era Acabe? Porque a gente fala muito de Jezabel, né? Jezabel não quer dizer, é um espírito, mas que não estava sobre uma mulher. Mas as pessoas falam, quando se levanta uma mulher, né, com autoridade ou com alguma questão que eu não quero entrar aqui, é Jezabel. Mas Jezabel não é uma mulher, gente, pelo amor de Deus. É um espírito que estava sobre ela. Mas primeiro eu quero falar sobre Acabe. Quem era Acabe? Volta comigo aí no capítulo 16, rapidinho. No versículo 30. Capítulo 16, versículo 30. E fez Acabe também, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos aqueles que foram antes dele. Então ele consegue bater os recordes. Se todos fizeram o que era mal, Acabe consegue bater recordes e falar: ele fez o que era mal mais do que todos. E de quem ele era filho? Onri. Volta aí no versículo 25. Onri. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos aqueles que foram antes dele. Então vem o seu pai batendo recordes, e aí vem Acabe batendo outro recorde, além do seu pai. Porque o seu pai fez o que era mal, além de todos, e o Acabe bate recorde. Agora lê comigo aí rapidinho, ainda no 16, no versículo 33. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Então você entende o contexto histórico em que Deus levanta a voz profética de Elias?
Era esse homem, gente. Ele irritava ao Senhor. Muito mais. De todos esses anos, onde Deus queria estabelecer uma casa, um lugar para adoração, a partir de Davi, e eles vêm se perdendo, mas ele bate todos os recordes. Nesse contexto, em Apocalipse, capítulo 3, eu acho, a Bíblia fala: eu tenho contra você, Acabe, que toleras a mulher Jezabel. E muitas vezes a gente fala sobre Jezabel, e que tem que falar, né, combater. Mas ele está falando: eu tenho contra você que toleras, que se acostumou, que não, mas não é bem assim. E quantas coisas da nossa vida que a gente vai aceitando. Eu não tenho contra ela, o espírito já está condenado. Eu tenho contra você que aceita isso. Então não adianta falar sobre vamos falar sobre casamento, sobre a mulher, mas e o papel do marido, pelo amor de Deus? Cadê esse cabra, como diz meu marido? Mas não, ei, levanta a voz. Lá em casa é uma realidade, mas a gente entende. Quando o grandão chega, o negócio fica estreito. O Rodrigo, ele não sabe, mas eu vou contar agora. Pronto, me denunciei. Quando o carro chega, aquele barulhinho do carro, que ele, na frente da nossa calçada, tem uma... Como é que é o nome daquilo, amor? Aquela caixa de esgoto, sei lá, bueiro. Aí quando faz aquele barulhinho na caixa, a gente... o negócio ficou estreito, hein? Aí corre um para um lado, corre o outro para o outro. Oi, papai. Vem um papai cheio de amor, mal sabe ele. Mas o grandão chegou, né? Que bom. Aí eu fico, agora vou tomar um banho, fazer minhas coisas. Então eu tenho contra você que toleras a mulher Jezabel. Pastor, mas tadinho de mim. E o Acabe sempre se vitimiza, né? Nós estamos numa geração, que coitadinha dessa geração, né? Mas eu creio que Deus está levantando os seus filhos, que vão vir na unção de Elias, que não são perfeitos, mas que entendem ao Deus que serve. Porque Elias significa: o meu Deus é Jeová. Um homem onde ninguém sabia de onde ele estava vindo, mas ele carregava algo dentro de si. O meu Deus é Jeová. Eu creio nessa geração. É nesse movimento de reforma dos filhos que eu creio, que carregam uma palavra. Quando o povo falava Elias, eles tinham que falar, porque o significado do nome dele era: o meu Deus é Jeová. Então eles falavam como o significado do nome: o meu Deus é Jeová, está vindo aí. Faz sentido isso para alguém aqui? Amém? Então é nesse contexto que Deus levanta a voz profética de Elias. E é interessante que você vai lendo no capítulo 13, 14, 15, 16 de 1 Reis, você não vai encontrar os nomes das esposas. Mas o nome dela tinha que estar, né? A Jezabel. Era a única que o nome foi citado. Porque fala sobre Acabe, o que ele fez que era mal, porque ele casou com a mulher Jezabel. E a Jezabel, ela foi precursora em estabelecer um altar a Baal em Israel. Ela foi a precursora. Estabeleceu o altar a Baal. Ela matava os profetas, já conhece a história, né? Essa cidadã. E Baal, significado de Baal, e Baal era tido como um deus da adoração. Ele era um deus da fertilidade, da colheita. E ela traz esse entendimento. Ele fala que eles entendiam que Baal controlava as estações. Ele é o deus da colheita, por quê? Porque ele controlava as estações. O poder de Baal, da fertilidade, enfim. E eu quero ler algumas coisas com vocês que eu escrevi em 2014, eu quero compartilhar. Vamos ler juntos, agora do versículo 2 ao 3. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E aí Deus fala para Elias, vai diante de Acabe, fala isso. Ele fala. 3 anos e meio. Aí, daqui a pouco, Deus fala assim: não, agora você não vai ficar aqui. Eu não sei quem se identifica. Às vezes Deus nos dá alguma palavra. A gente fala: não, mas agora vai ser assim. Aí Deus fala: não, agora vai. Elias era um homem lealmente obediente a Deus. Por quê?
Porque a lógica é que ele ficasse na corte, confrontando o rei ali pessoalmente. Mas a nossa lógica não é a lógica de Deus. A lógica, se eu fosse escrever essa história, eu ia botar, mas ele se manteve na corte e ele confrontava diariamente a cabeça. Não. Libera a palavra e agora obedece e vai. Porque não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Nós precisamos entender os movimentos de Deus na nossa vida. E aí depois, se você continuar lendo, você vai falar, você vai ver que Deus leva ele ao ribeiro, Deus leva ele a Sarepta, aí depois ele fala, agora volta. Então, o mesmo Deus que fala vai, é o mesmo Deus que fala, agora volta. A questão é quem está conectado com o Senhor para entender a sua vontade. Mas ele falou, vai, e agora está falando, volta sim. E eu quero ler para vocês algo que eu escrevi na época. Aqueles que encontram conforto na corte de Acabe nunca entrarão na missão de Elias. Aqueles que encontram lugar de conforto na corte de Acabe nunca vão entrar na missão de Elias, nunca vão entrar na missão de Deus para os últimos dias. Um lugar que a gente está confortável, um lugar onde ninguém fala mais na minha vida, eu entendo o que eu tenho que fazer, porque a gente já é crente há muitos anos e nem sabe o que fazer, gente. E quando a gente faz, às vezes dá certo. Por isso a Bíblia fala em Apocalipse, eu tenho contra você que toleras, é contra você que eu tenho. E a gente fica encontrando conforto nesse lugar. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração que não vai encontrar um lugar de conforto na corte de Acabe. Deus está levantando uma geração que vai se levantar, e mesmo que Ele fala, agora vai, agora volta. Uma geração que vai estar conectada com Deus nesses dias. Vamos continuar lendo alguns versículos aqui. E eu, esses dias pensando, eu fiquei pensando, a gente falou alguns meses aqui acerca de iniquidades. Essa semana, uma pessoa conversando comigo falou, pastora, sobre esse assunto eu ainda estou desenvolvendo. E talvez você levando para a sua realidade, da sua casa, da sua família, e eu para a minha, quem é que vai se levantar para interromper o ciclo de maldade? Quem é que vai se levantar na nação brasileira, não esperando dos governos, mas se levantando em restauração de casa em casa, para interromper o ciclo de maldade e corrupção nessa geração, nessa nação? Eu creio que Deus está escolhendo a sua família, Deus escolheu você, Deus escolheu os seus filhos para interromper o ciclo de maldade, o ciclo de iniquidade que foi estabelecida na nossa nação. Somos nós. Foi Elias, foi a voz profética de Elias que Deus levantou para interromper esse ciclo de maldade, de iniquidade sobre o povo de Israel, que não se encontrou um lugar de conforto na corte, mas que se moveu, porque a Bíblia fala, a gente não dá tempo de ler agora, que conforme a palavra do Senhor ele fazia. E ele foi conforme a palavra do Senhor, em obediência. Romanos capítulo 8 fala que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo seu Espírito. Nesses dias o nosso trabalho deve ser, Senhor, dá-me ouvidos para ouvir a sua voz. Eu quero ser guiada pelo teu Espírito. Mas outras vozes vieram. Mas então eu preciso de ir para um lugar de solitude, para voltar a ouvir a voz do Senhor e obedecer. Porque Elias fazia conforme a vontade do Senhor. É assim que está registrado. E eu quero falar de algumas características da missão de Elias. Vamos ler aqui, pular para o capítulo 18. Pula comigo. 1 Reis ainda no 18. E que nós como igreja, nós como família, precisamos nos identificar nesses dias. Algumas características da missão de Elias. Primeiro, ele confrontava o pecado. E ele não confrontava só o pecado do rei, ele confrontava também o pecado do povo. Em alguns versículos aqui de 1 Reis 18, você vai ver Elias confrontando o pecado de Acabe e confrontando também o pecado do povo. Nesses dias nós precisamos voltar para casa e confrontar o pecado que há em nós. Dizer, Senhor, não quero mais estar nesse lugar confortável, que eu já me acostumei a fazer as coisas. Eu quero aprender a depender de você. Então ele confrontava, uma das missões de Elias. Outra coisa que eu quero me deter um pouco mais, ele instituiu a reforma e a restauração do altar. Vamos ler juntos, 1 Reis 18, versículo 30. Versículo 30,
diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E ele reparou, ou ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou um altar ao nome do Senhor. Depois ele fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. 34. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre os holocaustos e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez, e fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda o rego se encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou ao Senhor e disse: ó Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, em que conforme a tua palavra fiz essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, é Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. 38. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o restante você conhece, depois você lê em casa. E eu quero me deter um pouco aqui, porque eu falei que Deus está trazendo um movimento de restauração, de reforma, de justiça, e é a partir dos filhos. E entendendo o contexto de Elias, da voz profética de Elias, que Deus levanta em Israel. E o interesse de Elias era de confrontar o pecado, de denunciar o pecado, tanto do rei quanto do povo, mas de principalmente restaurar o altar do Senhor. E esse é o nosso desafio nesses dias, como pais. Restaurar o altar do Senhor. A Bíblia diz, como nós lemos, que o altar estava em ruínas. E Elias faz todo um trabalho intencional, direcionado pelo Senhor, da restauração de como deveria ser. Hoje, pela manhã, o Senhor me saltou algumas coisas nessa restauração. A gente vê aqui Elias convocando o povo. No versículo 30 que nós lemos, ele fala: chegai-vos a mim. E ele restaurou. A palavra hebraica no original de restaurou é curou. Deus nesses dias está curando o nosso altar. Deus nesses dias está nos curando como filhos para um lugar de devocional. Por isso que nós falamos aqui sobre as nossas crianças, dessa maleta da gratidão, que não é algo lúdico somente, mas é algo intencional dos pais, primeiramente, desenvolverem um ambiente de gratidão dentro de casa. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Essa palavra fala muito comigo. Que ele curou o altar do Senhor que estava em ruínas. Deus está curando o altar do Brasil. Deus está curando o altar da igreja brasileira, que por muitos anos tem recebido, tem bebido de revelações. Gente, tem para tudo aqui. Se é mais do fogo, tem. Se é mais da palavra, tem de tudo no Brasil. E é bom. Somos membros uns dos outros. Cada membro com a sua utilidade no corpo. Mas Deus está curando a igreja brasileira. Deus está restaurando o altar da igreja brasileira. Isso começa com você, dentro da sua casa. Começa comigo, dentro da minha casa, sendo intencional, se movendo unicamente pela palavra do Senhor. Se o Senhor falou, não espere algo externo. Entenda aquilo que internamente Ele já bradou dentro de você. Porque nós esperamos muito o que é externo. O movimento externo. Se isso acontecer, se isso acontecer... Nós lemos juntos. Senhor, eu gosto dessa oração de Elias. Senhor, que eles saibam que eu fiz segundo a tua palavra, hein, Deus. Que eu fiz isso tudo aqui por causa de que você mandou, hein, Senhor. Segundo a tua palavra. Aonde estão os pais de família? Aonde estão os sacerdotes que vão ensinar os seus filhos a dependerem unicamente do Senhor? Deus está curando o sacerdócio de homens nesses dias.
Deus está levantando os cabeças que não vão suportar, que vão confrontar Jezabel nesses dias, dentro da sua própria casa, dentro da sua própria vida. Porque Jezabel traz prostituição, ela retira o altar, ela quebra o altar e traz prostituição. E nós na igreja, na nação, né? Na igreja não, na nação brasileira, fomos afetados por isso. Nos altos dessa nação foram levantados na adoração a demônios. E a igreja está buscando os seus likes. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito num povo. Eu acredito naqueles 100 profetas que Obadias guardou dentro da caverna, que eram sustentados com pão e água. Eu acredito em Obadias. Eu acredito naqueles homens, porque Obadias reconhecia o encargo daqueles homens. É nisso que eu creio. É por isso que nós estamos aqui até hoje. Ah, mas pastora, eu me envolvi muito com o meu trabalho. Ok. Eu me envolvi muito com as coisas desse mundo. Ok, mas há um tempo. Joel capítulo 2, a Bíblia fala: antes que venha o dia do Senhor, Ele nos leva a um lugar de arrependimento. Isso é lindo. Porque antes que venha o dia do Senhor, porque Malaquias 4 fala que Ele vem como um sabão do lavandeiro, mas para que a sua igreja não sofra no juízo de Deus que vem vindo sobre a terra, Ele está abrindo um lugar, de uma oportunidade de arrependimento para a sua igreja curar o altar do Senhor que está em ruínas na nossa nação. A nossa oração sobre o governo deve ser primeiramente sobre a nossa família. Deus, eu não quero orar pelo presidente da república sem antes de botar as mãos na cabeça dos meus filhos, sem antes de restaurar o meu casamento. E aí depois eu vou orar pelo presidente da república. Porque muitos estão envolvidos em falácias, mas nem fazem o dever de casa. Mas Deus está levantando famílias que são edificadas sobre a rocha. Mesmo que os ventos venham contra ela, ela está edificada sobre a rocha que é Cristo. A sua família, eu declaro e profetizo, está edificada na rocha que é Cristo. Os nossos filhos não vão negar a fé. Quando o anticristo vier dizer para que eles neguem a fé, eles não vão negar a fé. Os nossos filhos vão ser como aquela geração que a Monique cantou aqui, de Apocalipse 14, que eu sempre falo, da geração que segue o Cordeiro, aonde quer que ele vá. Eu acredito nisso, eu acredito em você. Eu acredito que Deus pode levantar os seus filhos. Eu acredito que Deus pode levantar o seu casamento. Deus pode fazer, mas como? A partir da cura do altar. É cura, a palavra é cura, gente. Porque restauração dá uma impressão de que eu posso fazer com as minhas próprias mãos. A cura é algo que vem de Deus. Não é algo que eu posso fazer com as minhas próprias mãos. Só o Senhor pode fazer isso. Tem situação que a gente vai orar, eu vou falar: Senhor, eu não consigo. Eu ainda estou, gente. Eu falei com vocês aqui, eu acho que, não lembro que mês, daquele pai de Marcos capítulo 9, quando ele, diante do confronto ali do seu filho epilético, lembram desse texto? E que ele se depara com Jesus. Quem lembra? Isso não sai da minha cabeça nunca mais. Eu fico: ai meu Deus, ai. E aquela palavra está na minha cabeça ainda, a frase, quando ele fala: ajuda-me na minha iniquidade. Todas as vezes quando eu oro diante de Deus, eu falo: Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque isso eu não consigo fazer com as minhas próprias forças. A restauração do altar, quando Elias, depois a gente vai falar ali, primeiro ele fala que ele curou, e é intencional essa palavra no hebraico, que não é restaurou, porque é primeiro algo que Deus teve que fazer. Então existem coisas que externamente a gente não vai conseguir ter forças para fazer, mas entra num lugar de cura, que depois você vai ver externamente isso se concretizar. Ele primeiro curou o altar, e aí depois Elias foi fazer o que ele podia fazer com as mãos, que Elias trouxe 12 pedras. Essas 12 pedras falam dos filhos de Jacó, que fala de governo. Deus restaura o governo que Jezabel havia roubado. Mas o Senhor saltou algo no meu coração essa manhã. E aí fala que depois de ele colocar cada pedra, eu fico imaginando a cena, né? Gente, aqueles homens ensanguentados. Eu já imaginei milhares de vezes essa cena. Quem me conhece sabe que eu sou super lúdica. E eu imagino aqueles homens todos ensanguentados, gritando por horas e horas. E depois de um tempo, Elias fala: agora é a nossa vez. É agora. Ele vai pedrinha por pedrinha. Imagina assim, ó, aquilo, um cenário de guerra.
E aí, pedrinha por pedrinha. Tem coisa que Deus vai te mandar fazer que no início não vai ter muito sentido. Mas, Senhor, eu estou no meio de uma guerra, mas faz, que tem todo sentido. É Deus restaurando princípios, é Deus querendo... É a didática, é a pedagogia de Deus, gente. Pedrinha por pedrinha. Gente, se fosse eu, já estava mandando fogo. Eu não ia mandar fogo no altar, mandar fogo neles. Fogo, Senhor! Não tem aquele negócio que a gente acabou, às vezes, ora, teu fogo, eu ia ficar mandando fogo. Bora, gente, fogo neles. Porque Deus fez, né, gente? Imagina a cena depois. O fogo, gente, que cena, né? Hollywood tá perdendo fácil. Mas ele vai pedrinha por pedrinha. As 12 tribos, que está registrado intencionalmente no livro de Reis que nós lemos. Fala de governo. E aí depois ele oferece sacrifício. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer oferecer sacrifício sem estar curado. O Senhor falou isso no meu coração. Vocês estão oferecendo sacrifícios do jeito de vocês, mas não houve cura. E outra coisa, essas 12 pedras, elas não só falam de governo dos 12 filhos dos patriarcas de Jacó, mas fala de aliança. Nós queremos oferecer sacrifício ao Senhor sem ter aliança com Ele. Nós queremos oferecer sacrifício ao Senhor e a gente quer fazer com o nosso jeito. E agora eu vou começar um negócio lá em casa. Vai para o teu quarto. Deixa o Senhor curar você nas suas emoções. Deixa o Senhor converter primeiro o coração dos pais. Porque a proposta, a palavra para Elias é que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas é primeiramente dos pais. Deixa o Senhor converter o nosso coração como pais nesses dias. Eu tenho orado nesses dias, tenho perguntado, Senhor, como deve ser o modo de criar a Rebeca e o Pedro. E olha como eu faço, e eu falo, me exponho aqui como um exemplo para vocês, para que isso possa edificar a sua vida. E às vezes eu pergunto a Deus, Deus me perdoa, porque eu perguntei muito tarde. Mas ainda dá tempo. Como deve ser o modo de criar eles? Deus está curando os nossos corações como pais nesses dias. É primeiro o coração dos pais. Por isso Elias chama os pais, chama o povo, restaura o entendimento da aliança. Olha, vocês estão se submetendo a Acabe, vocês estão adorando nos deuses de Jezabel, comendo no seu palácio. Deus, quando quis me tirar, eu saí do palácio, eu não fiquei confortável na corte de Acabe. Porque eu tenho uma missão que é maior do que as minhas vontades, que é maior do que eu acho que é necessidade. E ele traz o povo ao entendimento de aliança. Vocês perderam a aliança com o Deus de Israel. Vocês esqueceram da aliança. Ele cura o altar. Ele restaura o entendimento da aliança. E aí sim ele oferece sacrifício. Entende? Não adianta querer oferecer sacrifício em casa se não houve cura dentro do altar. Mas Deus está curando o altar aqui nas famílias. Eu profetizo sobre a tua casa. Deus está curando. Eu nunca fiz um culto doméstico. Começa hoje, mas não começa com a sua força. Não começa com aquilo que você, como crente, há muitos anos sabe fazer. Começa no seu interior, no seu íntimo, no seu quarto de guerra sozinho. Os maridos, as mulheres sozinhas no quarto de guerra, dizendo, não, Deus, a culpa não é do meu marido, a culpa é minha, Senhor. Deus me perdoa porque eu tolerei isso dentro da minha casa por muitos anos. Me perdoa, Deus, converte o meu coração. Me mostra como deve ser a maneira de criar esses meninos, Senhor. Muda. Aí sim, a gente vai trazer a Torá, a lei de Deus para os nossos filhos. Vai falar da aliança. A gente vai falar da aliança. Olha, o que ouviste e aprendeste, o que ensinaram os vossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, mas nós contaremos à vindoura geração as maravilhas do Senhor. Depois de restaurar individualmente, nós vamos vir no coletivo, trazendo o entendimento da aliança. Sabe por que o diabo não vai tocar nos nossos filhos? Sabe por que o espírito do anticristo não vai tocar, não terá poder sobre os nossos filhos? Porque eles entenderão a aliança que eles têm com Deus. Eu tenho uma aliança com esse Deus e eu não vou quebrar por qualquer proposta de Jezabel. Eu não vou quebrar à toa, aleatoriamente. E aí nós vamos trazer o entendimento dos nossos filhos. E aí a gente vai oferecer sacrifício. Aí a gente vai liberar canções de adoração.
E aí nós vamos liberar orações como decretos dentro de casa, coletivamente. Entende a didática? É isso que Deus está fazendo, é esse movimento de reforma que Deus está trazendo sobre os seus filhos. E começa a partir da igreja, começa a partir dos filhos que têm a sua identidade. Porque Elias tinha uma identidade, o nome dele significava: o meu Deus é Jeová. E mesmo diante de tantas coisas, eu não vou falar dos capítulos seguintes que não dá tempo. Ele não se dobrou, por quê? Porque ele tinha uma identidade. A orfandade no Brasil está com os dias contados. Porque os filhos legítimos estão se levantando nas escolas, estão se levantando nas faculdades, estão se levantando nas repartições públicas, estão se levantando entre os seus familiares. Os filhos legítimos estão se levantando. Essa é a missão de Elias: confrontar. Não tenha medo de confrontar, meu irmão, por favor. Mas confronta primeiramente aquilo que está em você, em mim. Começa aqui. Estabelece a reforma do altar, cura. Entenda que a palavra é cura. Fala assim comigo: cura. É essa palavra, gente, por favor. E no versículo que nós lemos aí, versículo 30, leia comigo rapidamente. Não, 39, perdão. 39. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E aí nesse momento, que era uma das missões de Elias, não só de confrontar, porque não adianta se levantar para confrontar se você não tem uma intenção de trazer arrependimento. Se não há no seu coração, o seu coração não está dilatado. Quando às vezes a gente conversa com algumas pessoas, a gente se depara com algumas situações, a gente tem que confrontar. Mas o nosso coração primeiramente está dilatado em amor. E o caminho que a gente quer que aquela pessoa chegue é o arrependimento. Então não adianta confrontar se não tem o coração dilatado para levar aquela pessoa para o arrependimento. E uma das missões dele era confrontar, era curar o altar, restaurar e levar o povo ao arrependimento. Nesse texto que nós lemos, fala que, vendo tudo isso, o povo teve que esperar o fogo cair. Mas relaxa, o povo é assim, gente. Mas que bom que Deus ainda responde com fogo. Que bom que a sua graça e misericórdia ainda estão sobre nós. E depois disso tudo, desse episódio apoteótico, né? O povo disse: agora eu sei. E aí eles declararam só. A Bíblia fala que eles colocaram seus rostos em terra, em arrependimento. E declararam: só o Senhor é Deus. Às vezes a gente tenta fazer com que os nossos filhos, que alguns que estão afastados, venham de qualquer forma. Eu fazia algo, gente, não faz isso não. Meu marido falou sobre o episódio da mãe, né? A experiência da mãe. Quando os meus pais, já contei um pouco aqui do testemunho, estavam afastados, meu pai era o pastor, criado na igreja, eu nasci dentro da igreja. E aí, quando eu me converti, né, tem um momento da conversão, e aí eu lembro que eu me converti, eu começava a ler a Bíblia, eu começava a ficar louca, né? Meu Deus, isso é muito forte. Mesmo que os meus pais tivessem me entendido, me ensinado, tem um momento que a gente tem um encontro pessoal. E aí eu pegava a Bíblia, gente, às vezes o meu pai, mais para lá do que para cá, eu pegava a Bíblia assim e ficava batendo no peito dele. Ei, você precisa se converter em nome de Jesus. Eu não tinha autoridade nenhuma para aquilo. Estava fora da minha medida de autoridade. E a gente quer fazer com a nossa força. Às vezes a gente conversa com algumas esposa, marido, né? Quem fala: poxa, eu falo tanto com meu marido, mas veio o pastor e falou e ele fez. É porque você estava fora da sua medida de autoridade. O pastor tem autoridade para aquilo, está dentro da medida de autoridade dele. Fica feliz, gente. Você ganhou com isso. Seu marido está sendo levado a um lugar de arrependimento. Faz sentido isso? Então, às vezes, a gente quer forçar. Tem situações que Deus manda um episódio apoteótico para acontecer dentro de casa, né? Eu orava assim: Deus, manda fogo do céu sobre meu pai, Deus. Queima ele, Senhor. Mas a Bíblia fala que, vendo eles falaram, sem o profeta ter que forçá-los. E eles declararam: só o Senhor é Deus. Eu profetizo que nesses dias, Deus está convertendo o coração dos filhos aos pais. Essa é a conversão dos filhos aos pais. Porque primeiro o pai fez a sua lição de casa, entrou no lugar de arrependimento. E aí depois você não vai precisar forçar nada, porque os filhos vão se converter naturalmente.
E eles declararam: só o Senhor é Deus. Eu esqueci da aliança. Eu esqueci da aliança. Mas só o Senhor é Deus. E tudo que se segue nos versículos depois daqui. E para a gente caminhar aqui para um encerramento, eu quero reforçar o que eu falei. Não adianta oferecer sacrifício sem ter aliança com Deus. Deus está restaurando a aliança nesses dias. O entendimento da aliança, isso vai começar nos casamentos. Isso vai começar não só na aliança que você tem com seu marido, porque você, mulher, foi para um lugar de restauração, de cura, no seu íntimo, no seu devocional, na sua intimidade, e o marido, e eles entenderam a relação e a aliança que Deus tem com nós, e que conosco, e que por muitas vezes, pela nossa correria, a gente deixa de fazer muitas coisas, e a gente deixa a aliança. Por causa disso, o coração dos filhos vai ser convertido aos pais. E os filhos vão entender a aliança sem que nós tenhamos que forçar. Eu declaro que Deus vai colocar pessoas para você discipular nesses dias. Quanta palavra a igreja brasileira tem recebido. Gente, se você botar lá no YouTube, qualquer tema vai vir. E é de Deus, e é bênção. Mas Deus está levantando nesses dias filhos que se responsabilizam. Eu declaro que Deus vai colocar jovens, homens e mulheres para você abençoar, para você discipular. E aí você vai dizer: mas eu ainda estou assim. Mas à medida que você, mesmo estando ainda passando por uma situação na sua casa, mas em submissão, em cura, quando você liberar sobre aquela pessoa, Deus vai curar automaticamente na sua vida. E aí a gente fica retendo. E aí tem áreas da nossa vida que a gente ora, que a gente jejua, e não acontece. Sabe por que não acontece? Porque a gente se esqueceu dos princípios. Faz na vida do outro que Deus vai fazer na tua. Deus abençoou o Jó. Deus mudou a sorte de Jó. Oh, meu Deus, esses nomes igual. De Jó. É você, Jó, que eu estou falando. Quando ele orava pelos seus amigos, quantas vezes? Eu me lembro que eu era jovem, mesmo sendo criada na igreja, mas eu passava por situações e eu pedia, eu era desesperada. Senhor, eu quero discipular pessoas. Senhor, eu quero... E eu falava assim: Senhor, eu não tenho muito o que falar. Aí Deus falava assim: olha, usa a estratégia. Compra aquela biblinha que você compra lá no Saara. Quem leu o Saara, gente? Compra aquela biblinha baratinha. E compra que eu vou te direcionar uma pessoa que você vai dar lá no seu trabalho. E eu ficava louca, jejuando, esperando essa pessoa vir. E quando ela vinha, eu começava a discipular. E eu não via a partir do caos que aquela pessoa estava vivendo. Eu via a partir da possibilidade de um arrependimento, de uma restauração. Deus vai levantar você, e à medida que você libera para outros, Deus vai liberar para a sua vida, Deus vai liberar para o seu casamento, Deus vai liberar cura. E a gente ora e não acontece. Por quê? Porque estamos fazendo o caminho errado. Mas Deus está levantando filhos que se responsabilizam nessa casa. Nessa nação, Deus está levantando filhos que se responsabilizam, que não tem parte com Jezabel, que não tem parte com a queda de Jezabel, que não tem parte com o que ela trouxe de queda para a nação. Faz sentido isso, gente? E eu vou ler alguns versículos aqui para a gente encerrar. Temos muitos outros. Vai lendo aí, que eu amo quando eu leio os capítulos 19, 20, 21, 2 Reis, que falam ainda da missão de Elias. E a última missão de Elias que eu quero falar aqui com vocês é que ele ungiu a próxima geração. Ele confronta o pecado, mas não confronta aleatoriamente, porque ele quer levar o arrependimento. Ele cura o altar. Ele leva o povo ao arrependimento e ele unge a próxima geração. Lê comigo aí rapidamente. 2 Reis, capítulo 9, perdão. 2 Reis 9, versículo 1 ao 4. Ele unge a próxima geração. E aqui já fala da continuidade da missão de Elias, que era Eliseu, o profeta que ele ungiu no lugar dele. E ele fala aqui no versículo 1 do capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma uma almotolha de azeite na tua mão e vai-te a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi,
e entra e faz com que ele se levante no meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior e toma a almotolha de azeite, a botija de azeite, e derrama sobre a sua cabeça, e diz: assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel. Então, abre a porta e foge, e não te detenhas. Ele unge a próxima geração. O que me salta nesse texto é que nem o nome desse filho dos profetas, desse discípulo dos profetas é citado. O nome dele não é citado. Mas Deus está levantando uma geração que não vai se importar em ter os seus nomes citados nas redes sociais, quem está maior, quem está menor, mas uma geração que carrega uma palavra e um azeite. É essa geração que Deus está levantando. Isso diz respeito aos nossos filhos, diz respeito a eu e você. Uma geração que carrega uma palavra e carrega o azeite em suas mãos. E ele fala: ó, faz assim, assim, assim. E eu fico imaginando esse discípulo dos profetas, que nem o nome é citado. Meu Deus, como que eu vou entrar? Vou chamar. Tanto é que nos versículos que se seguem, fala que ele é um louco. O que esse louco veio fazer aqui? Mas ele ungiu o rei de Israel. Que destronou, que matou Jezabel. Olha a responsabilidade desse menino, sei lá, desse jovem. Mas Deus está levantando eu e você nesses dias. Filhos que vão se responsabilizar, que vão estar obedientes à palavra, porque carregam uma palavra e o azeite. Filhos que vão se responsabilizar, mesmo que isso vai custar a nossa vida. Como Esther, naquele episódio, quando ela fala: se tiver que morrer, eu morrerei, mas eu vou cumprir a minha vocação, eu vou cumprir o que eu tenho que fazer. Fique de pé no seu lugar. Eu creio nesses dias. Se está escrito, eu acredito e eu creio que nos últimos dias o Senhor enviaria a unção que estava sobre Elias, e essa unção iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Eu declaro que a sua casa vai ser restaurada. Não é a intenção do coração de Deus ferir a sua casa com juízo. Sim, a base do trono de Deus é justiça e juízo, e é Ele que visita a maldade e a iniquidade, mas não é do coração do Senhor a intenção de ferir a nossa casa com maldição. Ele quer nos levar a um lugar, antes que venha o dia do Senhor, a um lugar de arrependimento. É esse movimento de reforma que o Senhor está fazendo sobre a sua igreja. Eu estou amando ver tudo isso que Deus está fazendo. As pessoas estão envolvidas em saber os valores da nação, os valores que eu preciso guardar. É muito bom isso, mas não é só isso. Tem algo por detrás que Deus está fazendo. Deus está levantando os seus filhos. Deus está levantando os seus filhos. Vamos ler antes da gente encerrar, mesmo em pé. Abra a sua Bíblia aí rapidinho. Em Romanos, no capítulo 8. Pega a sua Bíblia ou o seu aplicativo. Romanos 8, para nós encerrarmos. Aleluia. Romanos 8, do 18 ao 39. Lê comigo. Você que está na sua casa também. E eu quero profetizar essas palavras que nós vamos ler aqui da Escritura, sobre a tua casa, sobre os dias que nós estamos vivendo como nação brasileira, como igreja brasileira, amém? Leia com entendimento, versículo 18. Porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa de toda a criação aguarda, espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Versículo 21, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos também que toda a criação geme, e nós também juntamente gememos até hoje, com dores de parto até agora. Nós que estamos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, versículo 24. Pula comigo para o versículo 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas.
porque nós não sabemos como pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como eu vou fazer para curar o altar da minha casa? Eu não sei falar, eu não sei o que fazer. Na verdade, eu não sei nem por onde começar. Mas entenda que existe o Espírito Santo que intercede por nós, agora mesmo. A Bíblia fala em 1 João que Jesus é o nosso advogado diante de Deus. Mas eu não sei por onde começar. Calma, você é um filho que está sendo aguardado para esses dias. E você precisa restaurar e curar. Como? Eu não sei o que fazer. Através do Espírito clamando em você. Clamando em você. É o que eu não consigo fazer. É o que eu não consigo. E aí continuamos lendo aqui. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu decreto. É isso que nós vamos ensinar para os nossos filhos, quando eles escreverem lá na maletinha da gratidão: meu filho, isso não aconteceu, mas libera gratidão, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, meu filho. Você é amado por Deus, e isso que não foi bom aos teus olhos contribuiu para o seu bem. A gente começa ensinando nos brinquedos, talvez. Mas eu queria receber esse brinquedo e não recebi. Mas calma, meu filho, que isso está contribuindo para o seu bem, para que você não cresça uma criança mimada. Você é amado por Deus. Vamos continuar lendo. Isso fala dos filhos. Esse texto fala dos filhos. Versículo 31. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já pode fechar os seus olhos no seu lugar, erguer a sua voz e declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Feche os seus olhos no seu lugar e volte a declarar a palavra. Mas isso eu já leio há tantos anos, é tão simples. Não, isso vai fazer todo sentido na restauração e na cura do altar das famílias. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará com ele todas as coisas? É isso que nós vamos ensinar aos seus filhos. E essa é a conversão do coração dos pais. Os pais se convertem, os pais entram no lugar de revelação, para que os filhos possam entrar nesse lugar. É dos pais aos filhos. E aí ele fala: que diremos, pois? O pai que tem entendimento: mas vai vir uma nova pandemia? Eu não sei. Eu sei que aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas. Vamos continuar lendo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem poderá levantar condenação contra você? Talvez dentro da sua família, os seus familiares. Agora que você se levantam contra você. Mas os pastores vão prender os pastores. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que existe um justo juiz que me justifica, e ele é o meu advogado diante de Deus. Isso eu sei. E eu sei disso, que ele guardou o seu filho, e ele permitiu que o seu filho passasse por tudo isso por amor. Eu também sou o seu filho. Em Cristo Jesus todos nós fomos feitos filhos. A ardente expectativa de toda a criação aguarda por esse tipo de filho, que entende e que ensina os seus filhos. Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu. Todo escrito de dívida que estava contra nós, ele já levou. Não há mais acusação. Eu é que volto ao pecado. Eu é que volto lá daquilo que ele já me perdoou. Eu é que volto intencionalmente. Quem pode me condenar se ele já morreu e ressuscitou? Ele já declarou: está consumado. Ou antes, a quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E também, não só o Espírito Santo, mas ele também intercede por nós. Eu fico imaginando, eu sou desse jeito, eu penso assim, tá, gente? Eu fico imaginando, às vezes eu estou passando por alguma situação, eu fico imaginando Jesus indo lá diante de Deus. Pai,
Tem paciência com a Priscila. Eu estou no processo. Eu já percebi que dentro dela tem algo. Ela tem um desejo nela. E ela tem me clamado, ajuda-me. Eu quero ajudar ela, Pai. Pai, tem paciência com ela. Perdoa a iniquidade, Senhor. Arranca essa iniquidade. Perdoa o pecado. Ele também intercede por nós. Oh. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Você pode erguer os seus dois braços. Eu sei que você está com a sua Bíblia. Larga a sua Bíblia aí. Larga o seu aplicativo. Abre os seus braços. Como asas. Como águia. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus está levantando os seus profetas. Deus está reformando. Deus está trazendo um movimento de reforma e justiça que vai começar a partir dos filhos que estão voltando para casa. Os filhos que se distanciaram da casa do papai. Os filhos estão voltando para casa no Brasil. Eu profetizo e eu quero declarar para você que está em casa, para você que vai receber essa palavra, os filhos estão voltando para casa no Brasil. Porque a ardente expectativa de toda a criação aguarda pela manifestação dos filhos. Abre os seus braços que eu quero ler com você. Oh! Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Oh meu Deus, agora vai começar a perseguição? Isso poderá nos separar do amor de Cristo? A angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada, o Covid, a pandemia, a falência, a enfermidade. Quem poderá nos separar desse amor? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos reputados como ovelha pelo matadouro. Essa é a nossa realidade. Nós somos entregues à morte o dia todo. Em 2022, nesses dias que nós vivemos, nós somos entregues à morte o dia todo. Essa é a nossa realidade. Mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou primeiro. Independente se eu morrer ou viver, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. É isso que nós vamos ensinar para os nossos filhos. Em todas as coisas, na morte ou na vida, somos mais do que vencedores. Oh, levante seus braços do seu lugar, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem aquilo que está por vir. Mas o que será do futuro? O que será dos próximos anos? Eu tenho bem certo de que nem o futuro poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu creio na voz profética dos pais que se levantam não sendo perfeitos, mas que se levantam em arrependimento, entendendo que não tem que cobrar primeiro da esposa ou dos filhos, ou olhar simplesmente para o caos que está as suas finanças, para o caos que está a sua família e dizer: como eu vou fazer? Como vai para o seu quarto de guerra? Volta para o seu secreto e deixa o Senhor curar o seu interior. Eu acredito em pais que vão falar: ajuda-me, Senhor. Em humildade vão levantar as mãos e falar: Senhor, ajuda, porque isso eu não consigo. Porque Elias, ele só colocou as pedras, aquilo que ele conseguia fazer com as mãos, mas primeiro ele curou aquilo que só Deus pode fazer. Existem coisas que só Deus pode fazer. E tá a gente tentando forçar o marido, a esposa ou os filhos. Mas Deus está levantando os seus filhos, que vão ter um entendimento de que nada poderá me separar do amor de Deus. Mas e esse pecado que talvez me assola, essa iniquidade geracional que vem me assolando e vem me atingindo. Deus, eu não sei o que fazer. Entenda que nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou e se entregou por nós. Nada poderá te condenar, meu irmão. Você é livre. Porque a ardente expectativa de toda a criação aguarda a manifestação dos filhos, porque existe, nós lemos, um lugar de liberdade para os filhos de Deus. Todas as vezes que eu vou orar, o medo e a culpa tentam me assolar, mas Deus fala no meu ouvido. Eu gosto quando Ele cruza os braços e Ele fala assim: eu não estou sentindo nem arrepio naquela hora, gente.
É só a voz do Senhor dizendo: Priscila, sem medo e sem culpa. Eu te amo. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. E eu também tenho coisas a dizer a você. Sem medo e sem culpa, meus irmãos. Restaura o altar dentro da sua casa sem medo e sem culpa. Sem medo e sem culpa. Porque nada pode me separar desse amor. Vamos orar um pouco antes de nós encerrarmos com esse entendimento. Porque eu creio que é dessa forma que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Os pais que entendem que em tudo nós somos mais do que vencedores. Que Ele nos dará com Ele todas as coisas. Feche os seus olhos no seu lugar, se você puder. Erga os seus braços aos céus. Tira um pouco a mão do seu coração, sabe por quê? Num ato profético de dizer: Senhor, você está curando o meu coração, mas em liberdade eu quero erguer as minhas mãos em adoração, sem medo e sem culpa, sem medo e sem culpa. Sem acusação do marido para a esposa, da esposa para o marido, dos pais para os filhos, dos filhos dos pais. Sem acusação, mas esse é o lugar de liberdade. É a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, se você puder, abra suas asas e adore ao Senhor um pouco nesse ambiente. Porque nessa assembleia, quando nós estamos juntos aqui semanalmente, nós somos desenvolvidos para voltar para o nosso dia a dia. É nesse lugar que o exército está sendo forjado e levantado. Então faça um exercício aqui daquilo que você vai fazer na sua casa, sem medo e sem culpa. Erga as suas mãos como asas. Feche os seus olhos e começa a dizer: Senhor, ajuda-me, mas eu quero declarar santo. Eu tenho dito ao Senhor: Senhor, eu quero orar pedindo perdão para os meus pecados, mas eu quero orar mais dizendo: Tu és santo, Senhor. Não há ninguém como você. Não há ninguém que se compara a você. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados e eu vou fazer, mas eu quero mais declarar a Tua santidade, que Tu és digno, que Tu és o meu amado, que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Esse é o lugar da liberdade dos filhos de Deus. Feche os seus olhos e adore um pouco no seu lugar. Vamos, sem medo e sem culpa.